Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história bem complexa de uma figura que todo mundo já ouviu falar, Beelzebut. Usando como base um texto ocultista moderno, o Tratado de Beelzebut, vamos acompanhar a jornada dele, desde uma divindade antiga até a imagem que se tem hoje em dia. Pois é, quando se fala em Beelzebut, essa é a primeira imagem que vem à cabeça, né? Um dos principais príncipes do inferno, o tal Senhor das Moscas. É um nome com uma força, um ar sinistro, que faz a gente pensar logo em decadência, em praga. Só que, será que a história é só essa? O texto que a gente está analisando aqui sugere que a origem é muito mais profunda, sabe? Muito mais complexa. Então fica a pergunta: essa imagem popular conta mesmo a história toda? Vamos descobrir. Ok, para começar, o primeiro passo é tentar entender de onde veio esse título tão infame, qual a origem real dele e o que ele significava de verdade. E aqui já vem a primeira grande revelação do texto. Esse nome não foi ele que se deu. Na verdade, foi uma forma de zombaria, uma distorção criada por um povo rival para basicamente diminuir a importância de uma divindade concorrente. O nome original era Baal. Para os filisteus, lá na cidade antiga de Ecrom, Baal não tinha nada de demônio. Ele era um deus de prosperidade, de proteção, um guardião das colheitas e do seu povo. Agora, olha que interessante essa transformação. Os filisteus chamavam sua divindade de Senhor dos Exércitos e deixavam nos altares oferendas como frutas, grãos, coisas perecíveis. De acordo com o texto, os judeus, que eram rivais, viram essas oferendas apodrecendo e, claro, atraindo moscas. E aí o que eles fizeram? Corromperam o nome para Beelzebut, ou seja, Senhor das Moscas, como um insulto direto. Então, a pergunta é: como uma divindade local, mesmo com um nome pejorativo, acabou se transformando numa figura demoníaca conhecida no mundo todo? Vamos dar uma olhada em como essa mudança aconteceu ao longo dos séculos. Essa linha do tempo aqui ilustra essa jornada de forma brilhante. Começa lá atrás, com a adoração a Baal pelos filisteus. Depois, os textos bíblicos já o remodelam como um príncipe dos demônios. E séculos mais tarde, o nome dele ressurge com uma força absurda do outro lado do mundo, durante os famosos julgamentos das bruxas de Salem. Foi ali que a reputação demoníaca dele se consolidou de vez na cultura ocidental. Isso tudo nos traz para a visão mais moderna, aqui apresentada no Tratado de Beelzebuf. Para os praticantes de hoje, essa figura é bem mais complexa do que um ser de pura maldade, de pura destruição. O ponto central aqui é esse: dualidade. Para os seguidores dele, Beelzebut não é simplesmente bom ou mal. Ele meio que incorpora tanto as forças criativas quanto as destrutivas. A ideia não é escolher um lado, mas sim entender e trabalhar com o equilíbrio dessas duas energias. E aqui, a gente vê essa dualidade em detalhes. De um lado, ele é visto como um provedor, algo ligado às suas origens de Deus da colheita, trazendo prosperidade, proteção. Do outro, ele é o general do exército de Satã, uma força de justiça implacável, de destruição contra aqueles que prejudicam seus seguidores. Agora, vamos sair um pouco do quem ele é e ir para o como ele é cultuado. O texto também entra em detalhes sobre as práticas específicas que os seguidores usam para se conectar com essa divindade. O altar é a peça-chave. Ele é descrito como um ponto focal sagrado, tanto para os rituais quanto para a comunicação. E o texto reforça uma regra bem importante: o altar nunca deve ser colocado direto no chão, mas sempre sobre uma mesa ou prateleira. E no altar, a gente encontra vários objetos simbólicos, e cada um tem um porquê. O crânio, por exemplo, representa sabedoria. O punhal serve para direcionar energia. Já o cálice simboliza o receber. A corrente mostra a ligação entre os mundos. E as velas, claro, trazem o fogo, a iluminação. As oferendas, elas continuam sendo uma parte super importante da prática, um elo direto com as tradições antigas. Itens como frutas, principalmente uvas, vinho, trigo, incenso e até carne crua são oferecidos como um sinal de gratidão e de respeito. Certo? Agora vamos ver como todos esses elementos se encaixam. O texto descreve uma abordagem bem estruturada para todos os rituais, pensada para garantir segurança, foco e, claro, eficácia. O texto insiste que essa estrutura de 6 passos é fundamental. Todo e qualquer ritual, não importa o objetivo, precisa seguir essa liturgia. Desde a abertura do espaço sagrado, a invocação por proteção, passando pelo ato central do ritual, até o fechamento formal e seguro dos portões. Um dos rituais mais sérios que o texto descreve é o pacto.
Mas o que exatamente isso significa dentro desse sistema de crenças? A definição aqui é crucial. Não é visto como uma transação comercial, e sim como uma união fiel. É uma aliança, uma via de mão dupla. O praticante oferece devoção, lealdade contínua e, em troca, recebe a proteção e ajuda para alcançar seus objetivos. E o texto deixa um aviso muito claro, bem direto. Qualquer promessa feita durante um ritual, principalmente um pacto, é vista como um voto que não pode ser quebrado. A responsabilidade e o compromisso aqui são levados muito, muito a sério. E assim, a gente fecha o círculo. A gente viu a jornada de Beelzebub, desde um deus filisteu da prosperidade, passando pela sua transformação num demônio de zombaria, até se tornar essa figura dual, complexa, no ocultismo moderno, que é adorado tanto por sua face de criação quanto de destruição. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Como é que as crenças se transformam com o tempo? Quantos outros deuses e demônios da antiguidade podem ter sido mal interpretados, reformulados e continuam por aí, existindo hoje, talvez escondidos sob novos nomes, novas identidades? Muitas vezes, a história por trás do nome é bem mais fascinante do que a própria lenda.